Pais queridos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando o momento da ministração da Palavra de Deus, no nosso programa Dias Melhores. Ontem eu fiz um início da reflexão, mas aí eu estava durante a tarde, a hora foi passando de repente, eu digo, rapaz, é melhor dividir e hoje retomarmos. E vou retomar. Não vou mais fazer a leitura, mas vou citar que a leitura foi feita em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 9, e em Mateus, capítulo 6, versículo 19. E esse texto fala que Jesus estava num lugar que antes se chamava esse monte, o monte onde doravante, né, Jesus esteve naquele lugar, anunciou as bem-aventuranças, né? E ficou conhecido como Monte das Bem-aventuranças, mas antes se chamava Monte do Deserto. E esse nome tem um significado um pouco especial, porque não é que aquele lugar fosse um deserto. Né? Como eu falei no início da ministração, é porque no começo eu fiquei explicando as duas leituras, né? Que Mateus, capítulo 6, 19, que Jesus fala que aonde tiver o nosso tesouro, ali também vai estar o nosso coração, tá certo? As nossas propostas vai atrair as nossas paixões. Se a gente é cobiçado, se a cobiça apetece, aí o texto também diz, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Então, falei que na sociedade atual a gente é apetecido, né? Você precisa disso, você não está completo, lhe falta isso, lhe falta aquilo, não, você não está bem, vai estar bem se aí e haja colocando coisas, e em vez de promover bem-estar, ele promove uma ansiedade, uma insatisfação crônica. A gente está sempre pensando o que é que eu tenho que me virar nos 30 para conseguir aquilo que estão dizendo que eu preciso, e na verdade você precisa disso, tá certo? Então, o se desgastar é dentro do que é razoável, do que é apropriado, do que realmente faz bem para a sua vida. Mas quando alguém começa a dizer a você, e a gente está sendo levado por isso 24 horas por dia. Nunca houve, eu tenho uma agência de design, desde o meu primeiro livro que eu escrevi, que eu vi que era caro desenhar, eu digo, eu vou ter que aprender esse negócio. Como é o nome, amigo? Ele disse CorelDRAW. Foi a última vez que ele viu dinheiro meu, entendeu? E antigamente era tudo em inglês. Mas aí eu tinha paciência, ficava assistindo horas e horas em câmera lenta, aqueles filmes, o pouco filme que tinha, eu assistia e descobria o pontozinho andando, né, o mouse andando, é aqui, pronto. Aí, mas hoje em dia nem flui muito essas coisas de agência de design, porque o IA faz tudo. O que eu quero dizer é que com a facilidade do IA, já havia uma explosão de propaganda comercial, essas coisas, é bom. Quem tem seus comércios, todo mundo precisa divulgar. Seja colégio, faculdade ou empresa médica, seja lá o que for o empreendimento, precisa ser divulgado, né? O que é visto é lembrado. Mas isso também foi alcançando outras esferas, tá certo? Então, o que era entretenimento, não. Agora também no entretenimento, aí nas novelas. Tem uma rede de televisão no Brasil que é uma rede muito perigosa, que faz muita novela. E dentro da novela tem os horários do comercial, né, da publicidade, mas dentro da novela ainda tem mais outro caminhão de publicidade. E o fato é que vão sempre dizendo, não, você não está... Nem quando a gente está se divertindo, a gente está rindo. Os meus vídeos mesmo, né, tem eu tenho um canal que tem mais de 2.600 inscrições. E ele não é monetizado. Que também é uma besteira, é 1 centavo. Se você tiver 100 visualizações, aí é 1 centavo. Nem quem for por esse caminho aí, tá. A não ser que você tenha um big canal, um negócio assim, né? Mas sempre vão ter a oportunidade de tentar passar alguma informação para a gente. E essa informação é de que lhe falta alguma coisa. Jesus estava lá em cima do monte e disse que Jesus estava lá pregando e ele olhou os corações da pessoa. Eu falei no início desse sermão, quando eu estava explicando essa palavra, cada uma dessas palavras,
o olhar de Jesus é diferente, tá certo? Desde a gente aprende isso lá quando foi escolher Davi. Deus olha o exterior, o superficial, o que é conceitualmente, esteticamente aprovado na sociedade. É assim que o homem olha. Deus, ele prescruta o coração, ele olha por dentro. Esse presta. Esse é bom, esse é bom, esse é bom, essa é boa, esse é bom. E Jesus estava numa região de Tiberíades, que é uma região de porto, altamente rica de grão, de tecido, de dinheiro, de moeda. E onde tem essas coisas, tem todas as diversões de pecado que a gente sabe o que é que tem nessas áreas portuárias, né? A cidade que eu nasci tinha um bairro chamado Ribeira, igual lá em Salvador. E onde atracava grandes navios, e eu me lembro que eu era menino, a gente descia de pé e ia batendo para tudo quanto era canto, né? E era lá que as coisas aconteciam, tanto de comércio, não sei o quê, e aquele povo que fazia não sei o quê, entendeu? Para pegar não sei quem, tudo nessa área de porto, tem tudo que for nesse universo de riqueza e de depravação, tá certo? Então Jesus, ele olhava lá para cima e tinha muita, mas não era pouca não. No monte lá, porque as contagens antigamente eram por cabeça de varão, tá certo? Os homens. Então 5.000 pessoas se alimentaram. Se disse 5.000, ali tá as crianças, os pré-adolescentes e as mulheres. E mais o cabeça. Então, 5.000 cabeças mais quem ele levou. Entendeu? Era assim que os censos eram contados antigamente. Não entrava nessa numeração o número total de pessoas. Tá certo? Por isso que os números são bem maiores do que a gente sempre imagina. E Jesus olhou pessoas que tinham o quê? Riqueza, dinheiro, mulher bonita, homem bonito, filho bonito, amante bonita, prostituição bonita, todo tipo de vício. Ah, pastor, isso é do tempo da Bíblia. Bom, então eu vou ter que pregar de outro jeito, porque isso aí existe desde que o tempo existiu que tem essas coisas. No Antigo Testamento, lá no começo, já fala que homens se embriagaram, ficaram desnudos. O álcool e o vício ao álcool sempre vai trazer algum tipo de... Bom, aí Jesus olhou esse povo que tinha todas essas coisas e ele vê que esse povo tem muitas riquezas temporais, tá certo? Mas Jesus disse, olha, ninguém ali estava... Se tivesse todo mundo repleto, não ia até Jesus. Quem tinha riqueza não tinha um bom casamento, quem tinha riqueza... Não leve a mal o que eu estou falando. Não estou dizendo que a pessoa, por ser rico, não possa ter essas coisas, porque tem muita gente abençoada que tem muito dinheiro, mas tem gente que só tem dinheiro. Aí eu não posso dizer se ele é um abençoado. Às vezes ele é mau, ele é violento, ele é oportunista, tem muito tipo de maneiras de se angariar a riqueza. Mas não quer dizer que seja um abençoado ou uma abençoada por Deus, né? Então, Jesus olhava para o coração. Quando Jesus olhava, os fariseus falavam, o doutor da lei, os fariseus, não sei quem. Aí, não sei o que. Jesus olhava para o coração da pessoa. Aí a Bíblia diz assim, prescrutando seu coração, a leitura que Deus e Jesus faz na nossa vida, ele olha para a gente e ele vê integralmente. O que se chama hoje uma visão holística, né? Uma visão ampla. Ele olha e vê tudo. Inclusive o que a gente esconde, da gente mesmo. Tem coisas que a gente esconde. Eu acho que é a janela de Jorá. Agora me faltou o nome especificamente. As coisas que eu sei, os outros não sabem. As coisas que os outros não sabem, eu não sei. As coisas que eu penso que sei, não sei. Então, e Deus conhece todas essas janelas da nossa vida. Então, as pessoas tinham muita coisa, mas faltava algo que as completasse. Porque, às vezes, a pessoa tem tanta riqueza, mas eu tenho 30 anos que prego e tenho 25 anos de pastor. De ministro, que é depois de pastor, eu acho que eu devo ter
uns 19 anos, que é pastor de pastores. Então, aí sempre mudei muito de cidade. Hoje eu estou mais quieto, tá certo? A idade vai chegando, aí eu tenho que pensar também nos meus filhos, que eles precisam de amizade, né? A pessoa, quando chegar numa idade, ele vai ter que ter amizades da juventude, da infância. Então, eu ponderei, e a Bíblia diz que quem não cuida da família é pior do que o pior ímpio. Então, você, grande evangelista, pastor, missionária, se você colocar tudo na frente da sua família, você não está agradando a Deus. Mas eu estou fazendo a obra, não está agradando a Deus. Quando a Bíblia diz que quem não deixar amor de pai e mãe, ele está dizendo o compromisso. Mas o resto dos textos tudinho está dizendo que, inclusive a promessa, quando falar pai e mãe, ele diz também que se você quiser viver muito, é o único lugar na Bíblia que diz, está aqui o segredo, quer viver muito, cuide do seu pai e da sua mãe. Então, em um lugar da Bíblia diz que a gente deve colocar nenhuma outra coisa acima da família. Quando eu fui fazer o curso de enfermagem, vou dizer um ano, ninguém se assuste, eu acho que foi 70 que eu estou dizendo. 1970, eu trabalhei no Valfredo Gugel, no pronto-socorro mesmo, uns 3 anos. Então, eu saí de lá em outubro de 82, então foi 70 e pouco que eu... E a primeira coisa que uma das professoras falou foi: as pessoas são mais importantes do que as coisas. Chame as pessoas pelo nome. E as pessoas são mais importantes do que as coisas. Então, Tiago, quando diz que aquele que não cuida da sua família é pior do que um ímpio. É pior do que um ímpio. E aqui, quem tem dinheiro, tem muitos tipos de pseudo-amores, né? A gente não tem? Né? Na sociedade atual, você vê os grandes... Como é que eu faço isso sem levar um processo? Grandes profissionais de algumas áreas que tem muito dinheiro, aí ostentando com um bocado de dinheiro, só vê os escândalos. Aí separou-se, porque fragou com mais 3, a mulher também, por outro lado, não, é empoderada, pode, porque você é empoderada, né, e tal. Eu até preguei essa semana sobre o hard reset, que estão vendendo aqui no Brasil, né, zerar o odômetro. E eu mostrei quem é que pode zerar o odômetro presente, passado e futuro da nossa vida, com base na ciência, na neurociência, na psicologia, na antropologia, nos escritos, na palavra de Deus. Então, quando eu vou pregar, eu saio pesquisando. Então, Jesus olha e vê um vazio em quem diz que tem tudo. Tá certo? Então, daqui eu pego e vou caminhando no sermão. Já dei a explicação do que eu preguei ontem pela tarde. E o monte, né, que eu iniciei essa fala dizendo, onde Jesus estava, era Monte Eremo. Eremo, que quer dizer deserto. E Jesus disse, olha, não ajunteis tesouro na terra. Ele não está dizendo que você não vai ganhar o pão, não está dizendo que você não tem que crescer, não está dizendo que você não tem que ter estabilidade. Ele está dizendo que o foco da tua vida não deve ser juntar dinheiro. Eu conheço um monte de gente que não tem pai. Eu conheço um cara que é milionário e ele varra a calçada da empresa dele. Não é um ato de voluntariedade, olha como é abnegado. Não, é porque a miséria é tão grande que ele tem pena de... Eu perguntei a um grande empresário, ele abriu mais um empreendimento, eu disse, rapaz, um negócio desse, você vai fazer uma inauguração, vai chamar o padre, nem falei pastor, né? Se eu não, quem quiser que aí que faça, eu mesmo. Então, assim, o objetivo no dinheiro é tão grande que a pessoa se envereda na avareza. E quando acontece qualquer coisa na vida e a pessoa tem uma perca de qualquer coisa, o coração dessa pessoa desaba, porque o tesouro dessa pessoa está naquilo que é o texto que eu li, né? Consumido pela traça, pelo ferrugem ou pelo ladrão. Essa autoridade está latindo aí é um shih tzu chamado Billy Blue, que na época da pandemia disseram, não, que era para minha filha, compra um amor de cachorro pacífico,
Ele é quieto, ele é silencioso. Você está vendo, né? O Billy Blue tem 5 anos. E quando eu estou pregando, aí ele diz, eu estou aqui também, tá certo? Então, Jesus inicia falando de tesouros. E diz, olha, ele não está dizendo que não deva ter. Ele está dizendo que a gente, se tiver que juntar tesouros, junte tesouros do céu. Acumule tesouros. Jesus travou a língua. Acumule tesouros do céu. Né? Acumule tesouros do céu. Então, Jesus está passando um segredo. Tá certo? Ele está passando um segredo. Segredo para quê? Para Jesus ser abençoado? Não. Para que nós, o Monte da Bem-aventurança, diz, pronto, isso que eu falei aqui é só para esse povo que estava aqui presente. Isso aí é sorteio de relâmpago, de quem está em atacadão, alguma... Isso aí não, com Jesus já disse, é a bem-aventurança. Sempre que for pregado, está valendo esse segredo da parte de Jesus. Tá certo? Então, na Bíblia, em toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, de Gênesis, Apocalipse, fala 2.350 vezes de dinheiro. Na verdade, é a única coisa que Jesus disse, olha, você não pode adorar a Mamon ou a Deus, porque se você adorar a Deus, não vai servir a Mamon. Se você adorar a Mamon, não vai servir a Deus. Esse Mamon é o Deus que representa o dinheiro. E a Bíblia diz, o amor, o apego ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então, só o perdão e o amor é mais falado na Bíblia do que o dinheiro. Porque Deus sabe o risco da alma humana em relação ao dinheiro. Aí falei, né? Até os médicos hoje, eles abrem, tem programas para otimizar a consulta para ele não perder um segundo. Ele não pode tomar uma água, né? Ele acha que é médico e é imune. Não, não é. Ele é um ser humano dotado de uma inteligência, dons especiais e conseguiu estudar, muito sacrifício, mas aí querem fazer dos médicos hoje de todas as profissões. Tá certo? É uma carga desesperadora colocada na gente, porque volta para a mídia, toda hora dizendo, não, você tem um apartamento, que apartamento? Aquilo ali é Alphaville? Não, então não é Alphaville. Lá vai o cara comprar um negócio Alphaville, todo Alphaville é fora da cidade, trancado dentro do muro, no seu espaço quadrado, ninguém dá nem bom dia a ninguém, entendeu? Toda hora cheio de câmera, você não pode nada, porque é todo câmera e não sei o que, não, mas isso aí é qualidade de vida, querido, você não entende? Aí o cara tem Alphaville, mas fica em que cidade, seu Alphaville? Não, isso é muito fraco. Bom mesmo, aí sempre vai ter uma coisa mais distante do que a abertura do seu braço, tá certo? É isso que a mídia faz na minha vida e na tua vida, tá certo? Jeremias 17:9, não vou ler. Eu só vou ler o que for daqui para frente. Diz que o coração do homem é enganoso. A índole da gente engana as pessoas. Dependendo, se a índole é boa, ela não vai enganar. Mas se a índole for pervertida, a gente engana as pessoas. Mas o coração engana até a gente. Aonde tiver o seu tesouro, ali estará seu coração. Então, o coração da gente se engana. Mulher, tanto que eu acreditei. Homem, eu acreditei demais. Entendeu? Quando as coisas se esclarecem, é que a gente... né? É assim que... Então, o nosso coração muda de... Vai mudar de ideia, nosso coração tá ligeirinho. Então, assim, quando eu estava escrevendo esse texto, eu tenho que ofender alguém. Então, eu não vou perder essa oportunidade. O coração da gente é como um mapa do Google. Eu estava nos Estados Unidos, aí todo mundo lá dirige, entrou no carro, já liga lá o Maps do Google, né? Para onde? Eles vão na pizzaria, e eles moram lá e tudo, mas eu não sei porquê, eles gostam da castelona grandona no carro. Aí eu falando com minha filha, eu disse, filha, Pai Jesus é difícil, minha filha, porque quando a gente usa lá, bota em cada cilada, olha, o Google Maps já me botou num canto,
que o cara que recebeu a gente, moço, eu mais 4 pastores dentro do carro, moço, vocês voltem. Homem, volte. Olhou assim, 4 pastores, homem, volte. Entendeu? O Google Maps é enganoso. Tá certo? É uma propaganda inversa que eu estou fazendo. E não foi uma vez só, não, entendeu? O Google Maps já me botou para rodar, o mapa fica cabeça para baixo. Então, quando eu quis falar de um coração enganoso, eu me lembrei da minha experiência com o Google Maps, entendeu? Horrível, tá certo? Sempre errado. Então, nosso coração muda de ideia, tá certo? Ele se apaixona, daqui a pouco tá com ódio, né? Mas para tu gostar, né? Se apaixona, daqui a pouco não se apaixona mais. O nosso coração é instável, não é estável, tá certo? Agora, o homem e a mulher de Deus, ele ganha estabilidade porque a pedra balizar do homem e da mulher de Deus, tá certo? Quem estabiliza a vida do homem e da mulher de Deus é a pedra angular, a pedra inabalável chamada Jesus Cristo. Então, a gente quer fazer uma coisa e faz outra. Eu fiz muito isso na minha vida. E Paulo disse, as coisas que eu não quero fazer, eu faço. E as coisas que eu quero fazer, eu não faço. É isso. Tem muita coisa que Deus diz, faça isso. Eu digo, não vou. Quando eu digo não vou, eu já dei os 3 passos indo. É só a rebeldia mesmo de dizer que não vou, mas sempre fui. O meu coração atende o mandar de Deus. Tá certo? Então, mas quando o homem pondera só a sua própria interpretação ou ganância, tá certo? Porque o apego ao dinheiro refuta até o pudor. Tem pessoas que, até bem pouco tempo, pessoas lindas, né? Estou falando fisicamente, esteticamente, fisiologicamente, não sei nem como é dizer, bonita, uma pessoa bonita. E por conta de dinheiro, incentivado por... Eu via os programas de televisão, esses programas de fofoca, não sei o que, saiu da igreja, lá vai. E essa pessoa foi fazendo coisas que chegou num ponto que essa pessoa fez um negócio que não pode ser dita. Se eu disser, eu estou com 3 aplicativos hoje, 3 divulgando. Se eu disser, cai os 3. Porque no Brasil se pode fazer muita coisa, não pode dizer, tá certo? Você não pode dizer certas coisas. E por que está fazendo isso? Por dinheiro, tá bom? Então não é porque precisa de dinheiro, não, é porque o apego ao dinheiro, entendeu? Destruiu o pudor, as boas práticas. E a pessoa continua linda, tá certo? Por fora. Então, isso serve para homens e para mulheres. Eu não citei nome de ninguém, então, se eu deparar com alguém, não me processe, porque eu não disse o nome de ninguém. Tá certo? Então, o nosso coração muda de ideia, ele é estável. Provérbio 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Então, aqui não estou falando do músculo cardio. Esse coração aqui é onde seria quase a alma da pessoa, tá certo? A tua vontade, a tua atenção. Então, se o nosso coração é só a ganância e a vaidade e a usura, porque, entenda, eu estou falando isso porque isso é o dia inteiro te oferecendo, a TV, os aplicativos, outdoor, todo o tempo, todo mundo te bombardeando, querendo te infligir com coisas que você não tem... Não é nem só que não tenha necessidade, é que não vai te fazer bem. Não vai te fazer bem. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Saída da vida, né? Então, aí entra um dilema aqui. Como é um negócio que é a saída da vida, né? O texto diz, né? Sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede a saída da vida. Tem gente que pensa que eu fico lendo aqui, é porque são 3 coisas. Aí eu olho para esse, olho para esse, olho para esse. Mas esses versículos, a gente que prega, o Espírito Santo vai lembrando. Entendeu? Todo homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem prazer de ler a palavra de Deus. E eu já lidei com pessoas analfabetas que liam o salmo todinho sem ler.
Então ela guardava no coração. E a Bíblia até diz isso: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tá certo? Então, às vezes eu faço a leitura olhando para a câmera e a pessoa pensa que é um teleprompter. Não tenho teleprompter não, porque eu não tenho discernimento suficiente para usar essas coisas, entendeu? Eu tenho TDAH, tenho dislexia, tenho um bocado de negócio. Tem um pouquinho de inteligência também. Eu acho que entrei na fila umas 2 vezes, claro, na hora que Jesus ia fazer, mas essas outras coisas eu não peguei, não. Entendeu? Então, porque está guardado no coração da gente, tá bom? Então, como é que uma coisa que é a saída da vida é enganoso? Olha, se eu vou depositar minha confiança em Luísa, em Pedro, em João, em Maria, essa pessoa não pode ser uma pessoa que eu interprete ela como enganosa, né? Tem uma pessoa que eu digo, não, ali é firmeza, amigo. Ali não tem negócio de enganoso, não. Quando ele diz, tá certo? Então, o segredo disso é que Jesus não está dizendo para a gente trancar o nosso coração. Não é o que eu coloco dentro do meu coração. Tá certo? Porque a gente pensa que vai trazendo para o coração como um caixa forte. É sobre aonde eu coloco o meu coração. Aonde é que você tem colocado o seu coração? E olha que ontem... foi ontem à tarde. Ontem à tarde. Eu falei, né? Da quebra de valores. Quando você vê eu gaguejando, é que eu estou medindo as palavras, porque o TikTok essa semana derrubou 2 vídeos meus porque eu disse que o diabo não prestava. Eu disse que o diabo odiava a humanidade, ele me acusou na crítica lá, estava dizendo que eu estava apregoando desinformação e falsa informação. Aí no outro sermão baixei a lenha, falei umas 400 vezes, aí não derrubou não sei porquê, eu acho que não derrubou não. Talvez hoje derrube de novo. Então, aonde a gente coloca o nosso coração, tá certo? Se você colocar o seu coração... Tem um texto na Bíblia que fala do filho pródigo. E o filho pródigo, rapaz, ostentação, dinheiro, mulheres, a Bíblia diz, nesse caso, né? Podia ser uma mulher, também gastou com muitos homens, mas nesse caso do filho pródigo, ele gastou uma herança todinha de um mega fazendeiro. Está na Bíblia, Lucas 15. E ele gastou o dinheiro todinho, todo tipo de coisa que podia gastar naquele tempo, ele gastou e terminou numa pocilga, numa criação de porco, e ele queria comer o comer do porco. E aquele povo que antes ele estava na esfera da sociedade, torrou o dinheiro dele com ele, agora não queria deixar ele comer o comer dos porcos, chama bolota dos porcos. Ele queria olhar aquilo ali. Rapaz, eu não sei se você já foi num chiqueiro. Uma vez eu peguei um porquinho, uma pessoa, um grande amigo meu, foi meu padrinho de casamento. Aí ele cria aqueles porcos grandão, brancão. Grandão, a pessoa pode montar no porco daquele, ele vai embora, e ele corre 60 km por hora, aquele animal, sabe? Você vê um porcão daquele, não é bom, ele corre mais que você. Na areia, na duna, ele corre mais que você. Ele tem muita força. E ele me deu um porquinho, ele disse... chamava Marconi, né? Marconi, esse porquinho eu vou dar. E me deu no meu braço, querido. O bichinho era pequenininho assim, branquinho, gordinho, coisa mais linda do mundo. Só que ele tinha uma força, parecia um rinoceronte. E eu nunca fui velho assim, não. A gente vai ficando velho depois, né? Na época eu era novo. Eu era recém-casado com Neila. E eu sempre pratiquei esporte, então eu tinha muita força. Mas o bicho esperneava com as pés e com as mãos, com a força, e não cansava. E chegou uma hora que eu tive que agarrar ele e segurar assim, abraçando. Queria você não vai não, porque aí foi quase uma afronta comigo, porque o recém-nascido, assim, desse tamanhinho, era mais ou menos isso aqui, pequenininho, não dava 2 palmos, não. Uma força que vocês não acreditam. E eu me agarrei com ele, botei aqui, agora vai ser uma peleja de nós dois, você vai ver quem é que manda um no outro aqui, porque... Mas mesmo assim ele ficou dando pisadinha e não sei o quê. Resultado, botou lá, levei, aí fomos até a fazenda da pessoa lá que me deu porco. Eu não tenho propriedade, né? Disse, pronto, pastor, Marconi, vai ficar aqui, mas todo o tempo que você quiser vai ser seu. E
Eu não sabia o que fazer com o porco, na verdade, mas achei maravilhoso. Quando eu dou um presente desse, eu fico todo mimado. Era um negócio, como me dá galinha. A gente criava um galo chamado Romeu dentro de casa. Deram um galo a gente criava dentro de casa, como se fosse um pé do capô. Entendeu? O Romeu passava a noite todo dia. Dentro de casa, era muito sorte. Entendeu? Então, a gente tem uns pets da gente aqui em casa. Tem esse seu Billy Blue, que está fazendo escândalo ali. E o resultado, na volta para casa, aquele cheiro forte, azedo, não sai de você, impregna na pessoa. Então, na pocilga mesmo, lá dentro, bote a mão no canto lá, onde fica entranhado na sua natureza. Essa pessoa morava no melhor dos palácios das fazendas e colocou o coraçãozinho dele, me dê meu dinheiro e o pai está aqui. Pô, que não era nem dele, ele quer minha herança. Mas eu nem morri. Problema seu. Morra então, mas eu quero minha herança. Aí, pegou a herança e caiu no mundo. Daqui a pouco ele estava na pocilga com esse cheiro que eu narrei para você. O bom de uma pessoa da minha idade é que a gente já viveu tanta coisa que eu digo, eu sei o cheiro. De qualquer animal, eu sei o cheiro. Eu sei o cheiro de uma cobra grande, cascavel, de uma onça, de uma lontra, porque não foi quem me contaram. Eu sei o cheiro. Eu morei na selva, eu morei em Manaus, até depois de sair do exército, para vir para aqui para o Nordeste. Então, eu sei o cheiro das coisas. Eu sei o cheiro do oceano, do mar alto, eu sei o cheiro dentro do rio, eu sei o cheiro das árvores. E ele estava na pocilga. Então, se o coração dele está na pocilga, qual é a água que esse coração vai beber? Então, não é que eu tenha arrodeado. Eu criei uma imagem através de palavras, porque melhor do que falar é mostrar, para você imaginar o seguinte: se você bota seu coração em um lugar de pocilga, a água que esse coração vai arrefecer-se, vai refrigerar-se, tá certo? Vai ser água suja, tá bom? E Jesus é água limpa, querido. Me disseram, pastor, você tem que agradecer quando derem florzinha, não sei o quê. Quando eu vi como agora, eu vou agradecer. Mas mesmo que eu não veja, quem der esses negócios, também não sei para que serve. Eu prego há 30 anos, não sei para que servem essas coisas, não. Mas eu fico feliz, é um gesto de carinho, tá bom? Eu ia falar de um negócio agora, mas senão aí eu vou demorar, porque é testemunho. Mas é muito bom gestos de carinho, não é? Quem não gosta de gestos de carinho? Se nesse ambiente digital colocar negócio, já botaram o carro, botaram diamante, florzinha, essa pessoa é Nordeste Digital, Deus abençoe o Nordeste Digital, botou florzinha, olha que coisa maravilhosa, vai ganhar uma flor, eu já fico feliz. Que Deus abençoe o Nordeste Digital, que te faça próspero, em nome de Jesus, tá certo? Então, se o teu coraçãozinho tá lá todos os dias, até a neurociência, né, a neuroplasticidade, diz que se a pessoa trilha um caminho, ele desenvolve um gatilho. Pronto, uma pessoa que toda a vida que erra, ele vai fazer uma coisa errada. Se ele tem um desgosto, se ele tem não sei o quê, desperta um gatilho, ele vai direto, ele repetir um negócio que a pessoa nem quer. Entendeu? Porque a neurociência diz que esse caminho da plasticidade do cérebro, depois que ele constrói, é uma ladeira abaixo. Qualquer coisa, gatilho, quando vê que não, a pessoa está lá. Como quem bebe, como quem consome coisas, ou como quem faz coisas. Eu acho que eu fui muito claro a respeito disso, tá certo? Então, se o coraçãozinho da gente está Jesus estava no poço e disse: se você entendesse quem está falando com você, você pediria e receberia água viva. Água viva é uma água em movimento, que saltaria do seu interior para a vida eterna. Você seria tão abundantemente irrigada, entendeu? Que refletiria até na eternidade. Começa no texto novamente, né? Jesus diz: guarda tesouro no céu. Na Bíblia é tudo assim, olha. Coladinho, tudo pregadinho, na Bíblia é assim, tá certo? Então, o nosso coração segue o tesouro. O tesouro segue o nosso coração? Não. Tá certo? O nosso coração segue o tesouro. O tesouro não segue o nosso coração. Então, o que é que puxa o foco do nosso coração todos os dias?
deve ser uma coisa que você diga a você mesmo que te dá prazer. Se você não tem prazer em Deus, se você não tem prazer em Jesus, rapaz, eu acho que eu vou inverter. O Instagram tá tão escuro aqui que eu não consigo nem ver e daqui a pouco as pessoas vão estar reclamando comigo. Porque eu estou com um refletor só. A minha equipe é eu, vocês e Jesus. Jesus é o diretor-presidente. Então, o que é que puxa o foco do seu coração, né? Todos os dias, alguma coisa te atrai, alguma coisa chama a tua atenção, é digna de você buscar atenção. Então, vou dar um exemplo. O seu casamento que você queria tanto, né? Eu sou tão solitária, eu sou tão solitário, eu vivo tão sozinho, eu vivo tão sozinha, passo um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. É um horrível, é um inferno um negócio desse, queria desviver, não entende? Todo mundo sabe, quem fala essas coisas sabe, né? Aí o emprego, né, que a gente queria tanto, né, batalhou, pediu até aquela pessoa, deu uma força lá, rapaz, tá tão difícil lá em casa, deu uma força, aí a pessoa foi, falou com fulano, falou, se queimou com mais 3 amigos que queriam indicar outra pessoa, indicou você, não dá um ano, isso é um inferno, explorando, que eu vi no aplicativo e o sindicato e o Partido Socialista disse que ele tá enricando a minhas custas. Aonde é que está o teu tesouro, né? Na família, né? Queria ter filho. Eu falei aqui essa semana. Levi, quando ele cisma de dar trabalho, ele dá trabalho com força. Só que eu me lembro da minha infância, aí eu fico calmo na hora. Eu fui para os Estados Unidos e minha filha estava federal, sabe assim, com os meus netos. Chamei ela aqui, ei, conheço você, viu? Tá ligado? Eu conheço você. Deixe eles. Tá bom? É bom reconhecer a história por conta disso, né? Eu conheço você, bichinho. Viu? Foi eu que lhe criei. Entendeu? Todo mundo dá trabalho. E são crianças. Agora, quer ver você aperreado e apareça alguma coisa na saúdezinha deles. Aí você vai ver, ô Jesus. Eu prefiro ele gritando, dando trabalho, me tirando o juízo, deixando eu doidinha! Doidinho! É a melhor parte que tem, é doidinha, doidinho. Tá certo? Tem nada não, tá certo? Dê graças a Deus. Onde é que está o seu tesouro, o seu coração? Tá certo? Aí Jesus disse que os tesouros, que todo aquele povo estava ali, aquele povo tinha muito dinheiro. Eu já falei ontem o que é que essas pessoas tinham. Eram falsos. Pastor, não valia não o dinheiro? Valia. Mas para Jesus, haviam tesouros mais apropriados para a vida humana. Porque, até eu expliquei ontem, quem tem a bênção de Deus, quem anda com Jesus, tem o reino de Deus e tem a suficiência aqui na Terra. Só que hoje a suficiência não é mais ensinada a ninguém. Você tem que ter mais do que todo mundo e você nunca vai conseguir isso. Tá certo? Nunca. Olha os grandes multimiliardários do mundo, eles não param nem de trabalhar. Tem gente que se ele revivesse mais 14 mil vezes, não conseguiria gastar. Um político que usa da sua astúcia, né? E no Brasil é especialista nessas coisas. Hoje eu acho que o vídeo cai mesmo. Não precisava mais nem ele ser político e muito menos fazer as coisas que eles fazem, que a gente sabe, né? Aqui no Brasil. Não estou acusando ninguém, né? Mas continua fazendo. Por quê? Porque a ganância, tá certo? A ganância de poder, a ganância do status, do dinheiro, da riqueza. E haja, né? E Jesus disse, se teus olhos, Mateus 6:22, se teus olhos forem bons, quer dizer, meus olhos são iluminados. Até falei isso ontem, como uma candeia, né? Todo teu corpo será luz, né? E o olho que não está sendo dirigido por Deus, ele brilha por falsos tesouros. Tudo que oferece, a pessoa, estou precisando daquilo. O que você precisa é de saúde. Precisa de Deus, de saúde, precisa da sua família e do pão suficiente do cada dia. Certo? Então, mas pastor, eu queria viajar. Eu tenho certeza que se você desejar viajar... Tem um primo meu
Ô, Jesus, eu não queria parar, mas eu fico me lembrando das coisas, aí ele pegou um tipo de CA que é muito violento no pulmão. E todos os exames. E ele não tinha dinheiro, não. Ele tinha. A medicação que ele estava tomando, cada injeção era 100 mil. 100 mil. Não disse reais, pronto, para você não ter nem dólar, tá certo? 20 mil dólares, né, no caso, 100 mil reais. Mais um câncer agressivo, e lá vai, e tome PET scan, e pega não sei o quê. E aí, na época, Deus botou no meu coração e disse, não, vai morrer não. E ele trancou-se para todo mundo, mas todo dia mandava mensagem para mim. Todo dia no WhatsApp, eu, não vai morrer não. Então, a família lá são pessoas que estudaram muito, muito. Eles com um menino, rapazote, já estudava para a escola de aviação, de piloto de caça. Hoje, os dois depois saíram, cada um para uma área. Mas se formaram lá. Para tu ver o nível desse povo. Um povo assim preparadíssimo, né? O irmão dele eu não posso dizer da onde, altíssimo, cara, também. Eu, não, vai morrer não, vai morrer não, vai morrer não, lá vai. E eu liso. Porque eu me aposentei e o dinheiro é só aquilo mesmo. Não vai aumentando, né? Quando diz aposentado, não tem, não tem aumento, tá certo? Tem muito discurso bonito, aumento não tem. E lá vai, eu digo, rapaz, pois eu vou aí. Para que eu digo? Para dizer, olha nos seus olhos, não vai morrer. Não vai, não é essa doença aí que vai me tirar. Então havia o exame, havia a constatação, havia a realidade, mas acima de tudo, a Deus. Se eu parei para contar essa história, querido, é porque provavelmente você precisa ouvir isso. Aí eu disse, eu vou em Brasília. E minha tia, eu acho que ela sempre morou em Brasília, né? E eu disse, tia, eu vou em Brasília, só não sei como é que eu vou, mas eu vou. Aí eu digo, e agora, Jesus? Digo que eu vou na minha... Eu não gosto de ficar dividindo negócio de cartão, esse negócio, não gosto. Eu gosto de ter controle da minha condição financeira. A não ser que seja uma... Rapaz, eu vou. Aí o menino disse, pastor, mas quando tem uma reunião lá do Sindicato Federal, Sindicato da Repartição, fazia pelo menos mais de 5 anos, certeza que eu não pisava nem na calçada. Tu vai, não, porque vai discutir não sei o quê. Aí um assunto me interessava, eu vou. Quando cheguei lá, disse, tem um assunto, mas antes do assunto tem outra coisa. É o quê? Não, porque vai uma comitiva para Brasília, são 20 pessoas. E eu viajei muito quando eu estava na ativa, tanto pela repartição como sindicato, seja lá o que fosse, né? A gente sempre viajou. E antes de passar as informações com os advogados que vieram aí, o povo tal, dos escritórios, só o chefe de escritório, cara, antes de falar com ele, vai ter que ter uma eleição para tirar a comitiva que vai. Eu digo, para onde? Aí disse, para Brasília. Eu digo, rapaz, não acredito, não. Quem deseja botar o nome? Aí o primeiro levantou, o segundo, e eu com vergonha. Bota o meu aí. Pum, botaram. Marconi. Pronto. Poucos dias depois eu estava em Brasília. Então, assim, querido, Deus, ele não é que ele dá um jeitinho. Deus traz solução. Ou de um canto, ou de outro, ou de um lugar, seja lá como for, Deus sempre vai trazer a solução. Tá bom? Deus sempre vai trazer a solução. Não estava programado eu falar isso, tá certo? Quando eu tinha um canal no YouTube, em novembro tinha 26 pessoas. Hoje tem 2.600. Eu estou com 2 canais que tem mais de 2.500. Mas tinha 26 pessoas. Aí eu resolvi reativar o canal. Perguntei o IA. E aí eu disse, como é que deve coisar? Aí eu digo, eu vejo o pessoal botando títulos assim, bem escandalosos, atrativos. Aí ele disse, não, isso aí é fisgar, né? Pegar o peixe. A tradução literal seria mais ou menos isso. Significa o que é isso? Não, eles botam um negócio, mas não é nem aquilo. Aquilo é só para prender a pessoa. É isso que a mídia faz hoje em dia. Ele prende você. Ele oferece um negócio que não é nem a realidade, tá certo?
A mídia oferece um falso tesouro. E a gente olha aquilo e o nosso coração vai atrás. Aí você se desgasta. Mulher, não tenho tempo mais nem de dormir. Estou com uma pilha de roupa para lavar, não tenho tempo. Claro, querido, porque estão dizendo que você precisa do iPhone 17 e você acredita. Eu falei aqui essa semana, ontem, aliás, foi ontem que eu falei isso. Eu fui para os Estados Unidos, nos Uber, nos parques, os profissionais nos parques temáticos, onde eu andei, os iPhones lá é uma, duas câmeras no máximo, daquele, o do meu genro, que é um empresário bem sucedido. Aqui no Brasil, o cara pega um cargo de vice-auxiliar comissionado, já é um iPhone 17, né? Que é para você chegar lá, o cara. E também ninguém tira mais o bicho da mão. Porque não é para satisfação pessoal, né? É o tesouro que você tem que demonstrar aos outros. Eu peguei um carro, a mulher disse: eu moro naqueles apartamentos, não vou dizer o lugar, não. Eu tinha ido no Tribunal de Justiça para ver um negócio de casa, e na volta fiquei conversando com a mulher, disse: tá vendo? Foi isso aqui roxo no teu braço. Nordestino é curioso, né? Puxa, conversa aí. Uma senhora de idade já. Homem, eu moro aqui nesse condomínio, prédios altíssimos, belíssimo lá. Aí saí para caminhar de tarde e peguei, caí na besteira, comprei um telefone. Que telefone? O iPhone, acho que é 16. Aí botei aqui na leg e fui caminhar, não deu 20 passos. Aí passou o proprietário e ela segurou, o cara puxou o braço dela pela idade, a gente já tem uma idade, a pele já não é do mesmo jeito. Aí ficou roxinha e perdeu o celular, e ela dizendo, a bobagem, né? Eu saí, eu digo, quase que eu dizia, foi duas bobagens, né? Que você, qualquer outro telefone faz o que esse telefone faz, de certeza. Não, mas a câmera, querido, compra uma Nikon, uma Canon, eu tenho uma Canon ali, porque eu fazia muito evento na igreja, quer uma coisa profissional, compra uma Canon, vai buscar lá na lua, entendeu? Então, não é pela coisa, é a ostentação, é o tesouro onde a pessoa está certa. Então, provoca uma satisfação imediata e depois preocupação. Não, consegui comprar o carro mais caro do Brasil. Aí vem o que em seguida? A sua preocupação, né, querido? Você vai ter que pagar um seguro de 15 mil reais para pedir a Deus para não levar seu bem mais que você está sofrendo para pagar em 850 mil prestações, porque você botou na cabeça que aquilo seria a satisfação. Pode ter sido uma satisfação imediata, tá certo? Não lhe completou em nada. Você vai continuar essa pessoa maravilhosa que sempre foi. Foi assim que Deus te fez, tá certo? Então, o que a gente quer, na verdade, é a aprovação dos outros. E a Bíblia diz, importa agradar a Deus. Ele quem promove na tua vida, tá certo? Quando você tiver dinheiro, plano de saúde, não sei o quê, e uma situação como essa que eu contei agora, e aí você não sabe mais o que recorrer, e os marcadores, tudo negativo, e aí você lembra, não, mas ainda eu não chamei Deus, eu não pedi a Deus, né? E pede a Deus e ele responde. Porque há uma declaração que diz, invocar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Se teu coração está cheio de tesouros sujos, pastor, mas eu peco demais, a minha especialidade é pecar. Pronto, eu peco minha vida inteira. Só que o sangue de Jesus me purifica, te purifica de todo o pecado. Quem quer dizer que a gente é sujo é o adversário de nossas almas. Porque ele nunca vai morar na casa maravilhosa que Jesus Cristo, a maior empreiteira. E agora passaria esse nome? Empreiteira de engenharia? Jesus Cristo, eu vou nos preparar lugar. Olha que construtora maravilhosa! Jesus. Eu vou morar no condomínio de Jesus e você também, tá certo? O politicamente correto hoje também exige os perfeitinhos e perfeitinhos. Tem gente que é casado, aí a pessoa já está mais sambadinho, né? Uma pessoa assim, a fachada já está um pouquinho prejudicada, mais idoso. A mulher engorda um pouquinho, aí começa a admirar, vai para a academia para se cuidar, né? E começa a admirar aquelas pessoas que estão ali, né? E começa a querer trocar o que Deus nos entregou pelo perfeitinho e pela perfeitinha. Não estou falando do corpo de ninguém. Você se cuida, glória a Deus, aleluia.
Eu estou dizendo é a pessoa ter seus tesouros em casa e vai trocar pelo perfeitinho. Vou lhe dizer uma coisa, viu? Essa pessoa é perfeitinha. Provavelmente, quem está indo buscar a perfeitinha, o padrão de leitura dele, quando ele se olha no espelho, se ele tiver boa consciência, ele vai ver que não é tão perfeitinho assim, não. Aos olhos de Deus, somos perfeitos. Tá certo? Mas a gente comparando com o shape. Eu jamais vou me comparar, né? Os caras tudo bombado, tudo com as pernas musculosas, braço musculoso, peito musculoso, o pescoço parece um pilão, os cabelos é tudo bonito, a barba é tudo... Parece a barba daquele cantor Pablo, que tem aquela voz maravilhosa, fina, né? Só 2 cantores que eu vi, era o Gessé, antigamente, muitos anos atrás, a gente já foi pro céu, e esse Pablo. Então, aquele povo tudo é perfeitinho. Se a pessoa se aproxima, você botar o seu coraçãozinho, se for para cima dessas coisas, trocar os tesouros reais, a sua família linda, seu marido lindo que você tem, a sua esposa linda, seus filhos, por causa do perfeitinho, a perfeitinha, lembre-se, você talvez não seja tão perfeitinho assim, e essa pessoa, quando olhar para você, quando acabar tudo que possa, entendeu? Usufruir, vai restar só você. E perfeitinho busca perfeitinho, viu? Você que não sabe, para casal lindo. Porque o cara é bonito feito... A mulher é bonita feita... Aí os dois bonitinhos, tá certo? E o bonito com o feio, pastor, provavelmente é questão de amor. Quando você vê uma pessoa assim, geralmente tem questões de amor no meio, tá certo? O perfeitinho busca a perfeitinha, a perfeitinha busca o perfeitinho, tá certo? Então, quando a gente vai buscar tesouros, você está vendendo a sua própria saúde. Quando você se desgasta para ter uma coisa que realmente... Um dia chegará o dia fatídico para todo mundo. Espero que demore muitos anos para todos nós. Mas um dia chegará, tá certo? E Jesus está dizendo, trata de guardar tesouro lá. Se todo tesouro for só aqui, mas é muita injustiça, Deus dizendo que amava e agora eu não vou para o céu. Querido, você teve uma vida inteira, Deus falando com você, a palavra sendo pregada, e você acha que é mais interessante ouvir o que os aplicativos, a novela, a rede de televisão está amarrada em nome de Jesus, uma rede de televisão que tem aqui no Brasil, que é um espetáculo. Então, a pessoa vende o sono, vende a saúde e ganha o tesouro da ilusão. Tá certo? Porque, olha, mulher, eu me desgastei tanto para ter esse negócio. Quando você conseguir comprar esse negócio do consumismo está empurrando para a sua vida, ou seja lá o que for, o diabo vai apresentar uma outra coisa. Dizendo, não, isso aí já está superado. É igual a... Eu falei, eu sou designer, então pronto. Eu gosto dos programas que eu gostar de trabalhar. Mas toda semana sai uma versão nova. Tá certo? Celular, toda semana tem uma versão nova. Notebook, toda semana tem uma versão nova. Tudo ele é carro. Ele muda, o espelho era preto, é branco, pronto, agora é a versão nova. Aí é mais tantos mil para você. Então, sempre vão te vender uma insatisfação e solução. A solução é em Deus? Não, a solução não é... Que coisa de Deus, rapaz. A solução é algo que eu tenho para apresentar para você. Olha aqui, urgente, é só hoje a oportunidade da sua vida. E a pessoa envereda por esse negócio, né? Tem um texto no Antigo Testamento que tinha um rei chamado Acabe. Acabe é um rei, todo rei do Antigo Testamento, no livro de Reis, ele era ungido por Deus. Então o sacerdote ia lá, ungia ele, e Deus era na vida daquela pessoa, até um dia ele olhou e disse, eita, mulherão! De um país que Deus disse, não olhe para aquele povo daquele país, não. Não, tem negócio nenhum. Ele tinha riqueza. Na terra dele, mulher bonita, era só o que tinha. Homem bonito. Mas ele olhou e, rapaz, top mesmo é Jezebel. E trouxe Jezebel. E Jezebel trouxe um bocado de cão com ela. Jezebel chegou e disse, tu adora o quê? Ele disse, eu adoro Deus. E que Deus, que conversa. Eu tenho mais de 20 aqui para... Vamos botar umas estátuas aqui, aí tome Deus de todo jeito. Os deuses é aqui.
Aí como é que você adora? Não, eu chego aqui e digo que amo eles. Não, isso é uma adoração. O meu é que tem que sacrificar, fazer um bocado de coisa que no século XX são coisas tão feias que não pode nem dizer, porque senão o aplicativo derruba. Literalmente o que eu estou falando aqui. É assim, aí acaba e vai. Aí o tesouro, o coraçãozinho dele foi atrás de outros tesouros, né? Tinha Deus, chegou a rei de uma nação. Não, mas aí um dia ele está lá sem fazer nada, olhando de cima do terraço, aí ele olha, tem um homem, e o homem tinha uma aeira, um pomar maravilhoso. Pomar bonito, verdinho, rosado, florido, cheiroso. O cheiro das flores batia outro, tudo que era canto. Oh, legal. E ele começou a olhar. Sabe, eu quero fazer uma horta. O cara tinha as terras de um país. E esse homem tinha um pedacinho, a eira. Eu quero aquela eira. E começou a ficar triste. A Bíblia diz que ele parou de comer. Ele parou de comer. Um rei. O rei tinha o ouro que ele queria, a prata que ele queria, os soldados que ele queria, ele podia ter tudo que ele quisesse. Eu quero fazer a horta daqui até o outro lado do país, é tudo meu. Faça uma horta aí para mim, pronto. E eu quero verdinho igual daquele cara. Não, o invejoso, ele não quer algo igual que você tem. Ele quer ter o que você tem. E tem coisas que foi Deus que nos deu. Então o diabo jamais vai ter, nunca. Aquilo que Deus dá a você, tem pessoas invejosas. Antigamente eu não acreditava que tinha esse negócio de invejoso, não. Mas hoje eu sei que tem. Hoje eu sei que tem. A pessoa invejosa, a gente só tem o que a gente tem no nosso cotidiano. Eu vi uma pessoa invejosa uma vez, talvez isso dê cadeia, mas olhou para a sandália da outra, e essa outra tem dinheiro. Ela docente de 2 instituições federais, pessoa extremamente preparada e tal. Dinheiro, tem dinheiro. Eu sei que tem. Eu sou federal também, então eu sei mais ou menos o salário mais ou menos de cada um. Aí a pessoa olhou para o pé dela assim, aí disse, mulher, e essa sandália? Ela disse, foi, eu comprei. E já querendo mudar de assunto. Essa pessoa que tinha sandália tem um coração muito pacífico e é uma pregadora da palavra de Deus. E a outra pessoa olhou assim e disse, mas foi aonde? Disse, não, eu nem me lembro, mulher, né? Porque não queria dizer. Não, mas diga. Aí apertou tanto que a mulher chegou, a proprietária da sandália disse, eu comprei em canto tal. Aí a outra olhou e disse, porque eu queria comprar para minha empregada. Né? Provavelmente seria mesmo, né? Então, tem pessoas vendendo a saúde dela, o sono, a vida, escravos de uma ilusão. E esse rei dizia, eu quero a horta. E mandou os soldados lá para ver, o rei quer comprar a sua horta. O cara disse, não. Porque isso foi Deus que me deu, amigo. Não, mas com o dinheiro que ele quer dar, você dá para comprar uma fazenda grande. 10 vezes esse tamanho. É o rei, rapaz. Aproveita a oportunidade. Não, amigo, não é. Foi Deus que me deu. Entendeu? Eu sei o valor das coisas que Deus me deu. Aqui vai ser sempre próximo. A nuvem não queria nem andar por aqui. Quando veio minha terra, aí a nuvem... Porque tem a bênção de Deus, entendeu? Aonde eu cavar aqui da água, foi lá, aí o rei parou de comer. Parou de comer, começou a adoecer, o rei triste, lá vai. Quem entra em cena? A formosa Jezabel. É o quê que você não quer comer? Não, porque eu estou muito triste. De que, homem? Porque eu queria comprar a eira ali, ele não quer vender. E se é só isso, mas vamos, pronto. Aí, numa noite, ela mandou resolver. Não vou dizer o que foi que ela fez. E o rei... fez, tomou posse lá do que? Essa eira, para você que não estuda a palavra de Deus, depois é o lugar onde foi... Davi comprou essa terra depois de um homem chamado Nabote. E nesse lugar é onde foi construído o templo de Jerusalém. É uma história interessante, né? É bem interessante. Então, como é que a gente é apetecido? Você olha no Instagram e vê a ostentação de uma pessoa. No Instagram, no TikTok, no YouTube, na televisão.
no WhatsApp é mais mensagem, né? No Facebook, não sei nem se usa Facebook mais. Você vê a ostentação e começa a trabalhar extra para ter uma coisa que você nunca precisou, que nunca imaginou que precisasse daquilo. E se a gente bota o foco naquilo, a gente começa a não gostar mais da... Eu vou para os Estados Unidos, eu levo minha chinela japonesa. Eu deixo lá porque minha filha gosta de japonesa. Eu não vou dizer o nome da marca, porque é uma marca que tem problemas com coisas. Mas eu vou com minha chinelinha de dedo e uso enquanto eu estou lá de chinela. Que coisa vulgar, um brasileiro. Tinha que ser brasileiro andando de chinela. Pois é, querido, eu valorizo o que eu tenho, eu valorizo o que eu tenho, tá certo? Eu não saio trocando, né? Me desfazendo do que eu tenho para ter um. Tem gente que você tem um carro que é tão bom, lhe serviu a vida inteira, aí apareceu uma grande oportunidade da sua vida, um carro que chama de novo, que só em sair da fábrica, desceu do caminhão, andou 1 quilômetro, já perdeu 25% do valor. Se você voltar 3 dias depois na concessionária, você vai ter um infarto do valor que ele vai oferecer no seu carro. Mas alguém disse que é muito bom você dar seu carro, que não devia nada a ninguém, e compra esse carro agora e fica endividado por mais 15 anos, e aí chega em todo canto, diz, comprei, é novo. É novo. Inclusive, você não devia a ninguém, né? Antes não devia. Então, a pessoa se desgasta, destrói casamento, perde o sono, começa a tomar tarja preta, por causa do status, né? A pessoa quer ter status. Quer ter Jesus? Não, amigo, eu quero ter status. Eu quero... Nem que eu endivide a minha alma, né? Eu já vi político no Brasil dizendo que faz negócio até com o diabo para estar no poder. Lógico que está negociando a alma. Eu não sei como é que o eleitor do Brasil escuta um político dizer que para vencer a campanha faz negócio com o diabo e a pessoa acha que isso é normal. No caso, vende a alma. Então, o mundo pede isso, né? Que você gaste os recursos para comprar luxo, ostentação, mesmo que custe saúde, paz, sono. Tem gente que não dorme. Tem profissionais da área de saúde que ele passa 40 horas sem dormir, ele dá cochilos. No plantão, aí tira 1h30, 2 horas para dar um cochilo, coitado. Eu já disse, eu sou enfermeiro, muitos anos que eu não exerço. Desde quando eu entrei no Serviço Público Federal, com pouco tempo, fiz um outro concurso e não trabalho nisso. Mas eu dormia com uma goteira pingando no meio da perna, no lençol, que eu não vou dizer o que é que esse lençol enrolava, dormia em qualquer canto. Era o que tinha, tá certo? Há muitos anos. Imagine hoje que o cara sai de um plantão para o outro. É para quê? Para você ter sua casinha? Não, porque aí vai ver os planejamentos, são coisas que ele está colocando no coraçãozinho, que não seria tão necessário para a vida dele, né? O necessário é você ter a certeza da sua casa, a provisão, o sustento, a garantia, né? Um veículo. Então, a gente vira uma rotina escrava, né? Sempre alguém oferecendo assim. E Deus, ele é recurso absoluto, em todas as áreas. Afetiva, amorosa, financeira, emocional, Deus é recurso absoluto. A graça de Deus. Ele é o próprio recurso. Ele é Jeová, Deus de provisão, mas ele é o próprio recurso, tá certo? Deus está comigo, Deus vai prover, Deus vai sarar, Deus, tá certo? Ele é o dono da vida. Por sinal, fonte inesgotável, né? Porque o que a gente se gasta e Deus vai abastecendo nossa vida. Deus vai abastecendo minha vida e tua vida. Tá certo? Então, Jesus estava lá olhando para Cafarnaum, né? Eram 2 cidades, como eu falei no começo. E olha o coração dessas pessoas. E o coração dessas pessoas estava em riquezas que modulavam as decisões. Olha, se meu propósito é tomar posse de uma era de uma horta de uma pessoa, os meios
vão ser limitados. A maneira que eu vou... Se a pessoa não tiver pudor, não tiver caráter, não tiver decência, perdeu a moral, tudo que é princípio, essa mídia social hoje está destruindo. Não é a mídia em si, a mídia que eu estou dizendo, ela divulga os interesses nefastos que estão por detrás, o diabo, tá certo? Não, mas isso é coisa dos iluministas, não sei o quê. Quem está por detrás dessas pessoas é o diabo, tá certo? O opositor a Deus, o inimigo da geração, da humanidade, é o diabo. Mesmo que o aplicativo tenha derrubado meu vídeo, eu tenho que dizer, tá certo? E Deus, ele está dizendo, olha, o teu coraçãozinho tem que estar em mim, porque a provisão do que você necessita, né, está em mim. E ele diz, olha, não tem como você não vai conseguir servir ao diabo e servir a Deus. Tá certo? Essa malandragem brasileira dá o jeitinho, né, das coisas, não tem como, tá certo? Não pode servir a Mamon e servir a Deus. Não pode amar a Mamon e amar a Deus. Tá certo? Porque aquilo que você ama vai governar a sua vida. A gente que é marido, eu digo isso sem... Rapaz, isso aí quem decide é Leila. Quem manda na gente é a esposa. E eu me ofendo com isso, eu fico não, eu me sinto protegido. No meu caso aqui, eu tenho 25 anos de casado. Ela é quem manda. Rapaz, ela é quem decide aí. Então, aonde o seu amor, o seu coração estiver, vai governar a sua vida. Se o seu coração está na Pocilda, essa Pocilda, os valores da Pocilda, vai governar a sua vida. O fato de você dizer, mas eu não acredito em Deus, não te isenta das forças malignas. Pode até evitar de você receber as benesses de Deus, porque Deus não vai obrigar você a ser abençoado. Só que o diabo, ele é inescrupuloso, ele é mau. Então, o fato da pessoa dizer, mas eu não acredito em Deus, não te isenta de que o diabo também te ataque. Tá certo? Não deixa ninguém... Então, o que a sociedade hoje tem, ansiedade, medo, vaidade, e começa a adoecer, começa a perder o sono, destruindo famílias, né? E querendo ter mais coisas e cada vez mais vazio. Jesus lá do monte olhando. Tem tantas coisas, mas o coração está vazio. Pastor, pronto, Mateus 6, 26. Jesus diz assim, olhai para os lírios do campo, olhai para as aves. Aí Jesus diz, não tece nem fia. Ele está dizendo, olha, os lírios, nem Salomão se vestiu dessa forma. Do mesmo jeito que eu cuido desses lírios, cuido desses pássaros, eu cuido de você. Só que o empoderamento secular, toda hora dizendo, não, você é homem, você é empoderado, é o altar do ensimesmado, né? É o glória a ti, irmão. Você é o centro, foco, a atenção e toda a exaltação seja dada à pessoa, porque é isso que está sendo ensinado. Então, tira Deus da família. Que conversa de Deus, história patriarcal, judaico-cristã, isso é coisa... A gente não precisa disso. O que você precisa mesmo da nova antena dessa operadora multimiliardária para botar em cima da sua casa para você ter internet em 8º, 19K e não sei o quê. Mas eu nem preciso disso, não, mas precisa. Você vai dividir isso em 14 mil prestação de 15 mil reais. Vai ser um sucesso. E você passa o dia todo na rua. Chega de noite morto de cansado, com dor de cabeça, enfadado. Chega em casa, tua família com saudade, você irritado, irritada, porque tem que trabalhar feito uma coisa incessante para ter coisas que você não precisa. Porque seu tesouro está ali, em Mamon, né? E todo mestre quer adoração. Pastor, o diabo quer adoração, vou dar um exemplo. Jesus é Deus, não é que ele inventou de ser Deus, que ele veio na Terra e dá vontade de ser Deus. Ele já é Deus desde a eternidade, Deus de todos os tempos, Deus é Deus. O alfa e o ômega.
tudo que nós conhecemos foi criado por ele, para a glória do nome dele. Todas as coisas foi feito pelo falar de Deus. E o nome do falar de Deus é o verbo de Deus, Jesus. É um dos nomes de Jesus. Então, o diabo, ele era um querubim ungido. Então, ele estava lá, ele era o dono do céu, não, mas ele tinha pedra preciosa, brilhava, era um fulgor maior do mundo. Mas ele via Jesus. Ele via Deus, ele via Jesus. Então, o diabo, não é que ele ia conhecer o Jesus aqui na terra, ele sabia, ele disse, isso aí é o Filho de Deus. O diabo, quando ia falar com Jesus, dizia assim, que queres tu comigo, filho do Deus Altíssimo? Olha como é que o diabo se dirigia. Ele sabia, sempre soube. Mas, para você que diz que o diabo não quer adoração, que o diabo é bonzinho, o diabo chegou, Jesus estava jejuando no deserto, o diabo chegou e deu nem bom dia. Disse, transforma esse, tu tá com fome, não tá? Jesus não estava com fome, ele estava jejuando. Bastava ele sair dali e iria, quando ele quisesse. Ou dizer, traga pão. Que, de fato, quando ele terminou o jejum, os anjos chegaram com um banquete, serviram ele, foi pão, alimento. Os alimentos daquele época. Diz que os anjos serviram assim, ao Senhor. Depois que Jesus disse, pronto, terminou. Aí os anjos, tá aqui as bandejas. Só no deserto. Que quando Deus quer oferecer banquete na sua vida, pode estar no deserto, pode estar dentro da água, no oceano, no meio da selva, dentro da cadeia, aonde você estiver. Quando Deus quer oferecer banquete, vai chegar banquete na tua vida. O diabo disse, transforma, ele disse, rapaz, nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo chegou e disse, se você me adorar, olha o que eu tenho aqui. Aí mostrou, ostentação não, toda riqueza, luxo, ostentação, tudo que tivesse de mais refinado, 3.000 vezes Dubai. Tem umas 15.000 qualidades de Dubai aqui para você escolher, de todo carro, o que você quiser. Se você baixa, não precisa nem muita coisa. Basta só baixar, dar uma ajoelhadinha, adorou, pronto, acabou. Não precisa ficar demorando. Só uma... Jesus disse, só o Senhor teu Deus adorarás. Jesus não disse, só o Senhor meu Deus. Disse assim, Deus meu e Deus seu, papangu. E o diabo explodiu lá e foi embora. Pronto, perdeu, porque o diabo perdeu para Jesus sempre, tá certo? Então, o diabo, se a pessoa se aproxima e requer acompanhamento ou fontes que venham do diabo, ele vai requerer sua adoração. Isso vai ter um preço na sua vida. Não é o motivo de hoje aqui, tá certo? Mas aí, por conta dessas coisas, tem muita gente hoje, né, com ansiedade, medo, adoecendo, perdendo o sono, e tendo as coisas e continua vazio. Porque Deus, quando Ele nos dá as coisas, se a gente tiver o coração pacificado de Deus, em Deus, ele preenche todo o vazio. É a completude. Eu sou satisfeito em Cristo Jesus. Tá certo? A gente deseja melhorar de vida e vamos melhorar de vida. O que eu não tenho é um coração raptado pelas astúcias do diabo. E você também não vai ter, não, em nome de Jesus, tá certo? Então, como eu falei do dinheiro, é o terceiro texto mais falado na Bíblia, aí é a única vez que Jesus diz que não tem como você servir a esse opositor e servir a ele. Olha, não pode servir a Mamon, nem com o próprio... Foi a primeira vez que Deus deu o nome. Não tem em outro lugar na Bíblia que Jesus nomine Quando Jesus falava, sai de reto, Satanás, pô! O meu pô é os efeitos especiais, você que entende de cinegrafia, entendeu? Pô! Aí o diabo está repreendido, em nome de Jesus. Foi um anjo que disse assim, tá certo? Então, a primeira vez que Deus e a palavra de Deus cita um perigo para a minha vida e para a tua vida, ele cita Mamon. O apego exagerado ao dinheiro. Servir ao dinheiro. Perder a saúde, a família, a paz. Pastor, mas aí eu tenho que trabalhar, querido, eu já viajei. Eu passei, como eu acabei de falar, eu passei minha vida inteira viajando, mas o meu porto seguro sempre estava lá. Se você é caminhoneiro, glória a Deus, querido, cruza o caminho todinho, o país todinho, cruza as nações, as Américas, os continentes,
os oceanos, sei lá que tipo de caminhão. Tem caminhão hoje em dia que voa, eu acho. Sei lá, faça o que... Mas quando voltar, volte para a família, tá certo? Que teu tesouro seja a tua família. Primeira vez, deu nome. Você não põe como adorar a Deus, servir a Deus e servir. Porque se adorar a Deus, ele vai controlar a tua vida. Olha a diferença. Se você adorar o diabo, ele vai controlar a sua mente. Se você adorar a Deus, ele vai controlar a sua vida. Pastor, mas me dá um medo, porque eu não sei, diz que as coisas que o olho não viu, o ouvido não viu, é o que Deus tem preparado. Porque os planos são maiores e melhores daquilo que pensamos, sequer pensamos. As coisas que Deus tem preparado para a tua vida são maiores e melhores do que você não consegue nem pensar. É porque eu venho no aplicativo, aí qualquer que pode pensar. Deus tem coisas tão grandiosas na tua vida, tem surpresas tão maravilhosas, que você não consegue nem pensar. Tá certo? Então, se adoramos a Deus, ele controla a nossa vida. Se adora ao diabo, ele vai controlar a sua mente. Tá certo? Hoje no Brasil, infelizmente, eu falo muito nos Estados Unidos, querido, porque o respeito a Deus lá é uma coisa impressionante. Eu já disse aqui uma vez. Tudo, se eu der uma topada, meu Deus. Eu digo muito, meu Deus, entendeu? Digo muito, assim, meu Deus. Ai, meu Deus. Ou então a pessoa está me aborrecendo, meu Deus. Entendeu? E minha filha, pai, aqui não pode ficar assim. Nós nem português, né? Às vezes eu falo em português e tal. Eu estava conversando com ela lá nos Estados Unidos, aí ela falou para mim assim, aí ela falou em português, ela disse, pai, tá todo mundo olhando para a gente, achando que a gente é do RUSSIA. Eu achei engraçadíssimo. Eu disse, e por que você não fala assim, articulando bem, não fala a palavra em português? Pai, porque é parecido, tem coisas que todo mundo percebe que é aquela palavra. Então, por que é que não pode falar o nome de Deus? É porque são socialistas, igual está um regime no Brasil? Não, é por respeito, tá certo? Não invocar o nome do Senhor em vão. Então, quando se fala, oh my God, é porque está vindo um tufão, está vindo um carro, está vindo um trem, você está invocando o nome do Senhor. Senão ele fala, oh my gosh, né? Não é que um apelido de Deus, mas é sem ferir a santidade do nome de Deus. Se é para usar para tudo, você pode olhar, o americano mesmo ele não faz, oh my God. Só se for, oh Lord, oh God, oh Jesus. Mas se for um negócio assim, gosh, né? Aqui no Brasil, políticos dizendo a você que você não tem que... Eu escutei um político muito influente do Brasil dizendo que tinha que acabar com o modelo da família. Isso, para mim, é doloroso. Todo socialista foi criado por um pai e pela mãe. Por mais que ele tenha sido traumatizado por alguma história na vida, todos nós tivemos dificuldade. Mas tirar Deus da nossa... Tirar a família. Tá certo? Pense nisso quando você viu um político falando mal, te ensinando a abandonar conceitos. Eu vi uma reportagem recente dizendo que católicos são socialistas. Está na reportagem, um grande portal, não vou dizer o nome do portal. Católicos são socialistas e cristãos, evangélicos cristãos, são conservadores. O conservador é quem conserva a vida, né? E o socialista é quem é contrário aos preceitos de Deus, seria isso? Então, eu não admito que uma pessoa... Não admito que, né, que eu vá impedir ninguém, cada um faz o que quer. Eu estou apenas compartilhando no meu coração o que eu penso. Eu não admito que a pessoa diga que é católico ou evangélico e apregoe as coisas que o socialismo fala contra a vida. Não cabe. Jesus disse é impossível. Ou você serve a Mamon, ou você serve a Deus. Tá certo? Pastor, isso é política. Querido, eu estou falando de vida.
Porque depois da política, vem as ações que norteiam a nossa vida. Vem uma manhã de manhã, com trabalho, com hospital, com transporte, com segurança, com todas essas coisas. Meu problema não é político, é porque o Brasil está tão doente nessa questão que a gente tem até que... Tá certo? Então, se você tirar a paternidade de Deus, né, quebra a família, apagar a fé em Deus, aí diz, não, mas tem um diabo. Não, você vai estar só. Não se engane, não. Se você perder a família, enveredar numa vida, depois de perder essas coisas, perder Deus, perder família, aí, mas você vai ter o diabo. Não, você vai estar só. A pessoa vai estar só. Já estou finalizando. Então, já falei isso aqui, né? Que estou sempre apregoando que a gente não é bonito o suficiente. A autoestima é uma coisa maravilhosa, querido. Mesmo que te apresente, eu acho bonito essas pessoas bonitas. Essa semana eu vi um cara que estava dançando, um corpo atlético, ginástico, e o cara dançava bem demais, é bonito, mas eu não sou aquela pessoa. Então, uma mulher bonita, você não é aquela pessoa, mas você é bonita para Deus e para a pessoa que te ama, para a tua família. Pergunta ao seu filho quem é a mulher mais bonita que ele conhece. Entendeu? Quem é que ele ama. Pergunta a seus filhos por quem eles entrariam no bufete no meio da rua, sem perguntar nem por que você está brigando. Inventa uma briga e veja seus filhos, mesmo que seja pequenininho, vá passando na hora, ele avança em cima. Eu vi um campeonato de judô. Eu não quero pecar se foi judô, jiu-jitsu, peso pesado. E o cara deu eu acho que não era judô, porque senão teria sido um impom e bateu as costas, já era, né? Eu acho que teria que imobilizar. E o cara segurou em cima, aí abraçou o pescoço por debaixo da axila. E pra gente que assiste alguma coisa, naquela posição ali, depois de jogar os 100 quilos em cima, compadre, não sai mais não, entendeu? Até, compadre, a filhinha dele tinha assim, uns 3 anos, naquela autoridade da galerinha, pegou o cinto de pelúcia dela e disse, agora que você vai entender o que é tempo ruim, compadre. E partiu para dentro, passou por debaixo das pernas do juiz. É emocionante, é engraçado, mas foi muito legal. E foi ligeirinha, viu? Ela tava com uma roupinha de flanela, assim, eu acho que ela tinha acordado há pouco tempo. Acordou virada. Olha, ela acordou assim, quando ela olhou o pai lá pregado embaixo, o outro em cima e segurando na mão e já engavetando aqui para... Ela partiu para cima do outro lá e subiu no pescoço e toma a coelhada na cabeça do ursinho dela na cabeça do outro, e o outro ficou procurando para ver de onde é que vinha aquelas coelhadas. Parou a luta. E ficou... Aí ele viu o bracinho. Aí viu que não podia nem se levantar de vez, que tem um homem alto, né, um estrangeiro alto, uma criancinha pequena, se ele se levanta, ela ia. Aí lá o juiz pegar e arrancar a menininha. Pegou lá e o pai começou logo a rir e ficou com o pai de baixo, né? E quando os dois ficam em pé, aí o que tinha vencido a luta chegou para o juiz e disse, não, pode declarar. Não é desonra. Pode declarar que ele venceu. E o juiz aí pega na gola do kimono, né, e levanta. E a filha... Então, quem entraria numa luta por você? E você está valorizando isso? Então, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus irmãos... Onde é que está seu tesouro? Tá certo? Aonde tiver seu tesouro? A Bíblia fala de Zaqueu. Já viu aquela música? Como Zaqueu? Zaqueu tinha dinheiro, era um publicano. Publicano é a Receita Federal de Israel. Só para tu ter uma ideia. E ele ficava com dinheiro. Ele comprava. Quanto era o imposto nessa cidade? Rapaz, aqui é 3 mil dracmas. Está aqui o dinheiro. Vou cobrar 150 mil. E botava para descer lá. E aí tinha que pagar. Tá certo? Você não sabia o que era publicano, é isso. O coração do Zaqueu. Alguém treinado para ganhar dinheiro e receber dinheiro. Até um dia que ele chegou e disse, não está me satisfazendo.
Ele disse, rapaz, falar e não está satisfazendo. Sabe quem está chegando na cidade? Ele disse, não. Ele disse, Jesus. Ele disse, quero ver. Ele disse, não é assim, não. Assim de gente demais, quando ele chega, por que isso? Ele cura a pessoa olha para ele, sai sorridente, a alma, os diabos saem, a felicidade volta, a saúde volta, a pessoa está atribulada, volta a ter paz. Basta chegar perto dele, já o perfume dele é maravilhoso. Ele disse, eu quero ver esse Jesus, mas não vai conseguir, não. Gente demais, você não vai conseguir. Ele disse, eu vou dar meu jeito. Ele subiu quando disse que ele subiu numa figueira, não é só isso, ele subiu num pé de sicômoro, quer dizer, figueira brava. Se fosse aqui no Nordeste, ele subiu num pé de algaroba. Você já subiu num pé de algaroba, querido? Você vai se furar, a não ser que tenha um boi brabo correndo atrás de você, não suba não, tá bom? Porque nem descer você vai conseguir descer. A maioria das árvores aqui da Caatinga, elas têm espinho. Na Amazônia também. Quando você vê aquelas florestas amazônicas, qualquer bichinho da Amazônia mataria você, tá certo? Uma formiga, um carapanã, uma lontra, qualquer coisa que ele pegar lá na floresta, ele acaba com você. Tudo lá é bruto. As árvores todas. O açaí tem espinho, o tucumã, tudo tem espinho. Tá certo? É a defesa da natureza. Então, ele subiu nesse pé lá, tinha espinho, mas ele disse: rapaz, o meu tesouro agora vai estar nele. Ah, mas Jesus vai se importar? Bom, vinha aquela multidão maior do mundo, empurra, Jesus para assim, e diz, Zaqueu, olha, tinha sido apresentado, muito prazer, esse aqui é Zaqueu, vive roubando todo mundo aqui na cidade, não. Jesus conhece você. Basta só você desejar, ele vai chegar onde você está. E vai mudar a sua vida. Jesus olhou para ele e disse, hoje chegou a salvação na tua casa, na tua família. Então, todo o dinheiro que aquela pessoa tinha não era suficiente, né? Onde é que está o tesouro do seu coração? Onde é que seu coração está? Tá certo? Em Mateus 12, 20, o homem diz, se regala, alma minha. Vou fazer outro celeiro para botar grão. Essa região. Tem um grão demais, não cabe mais nem no celeiro. Celeiro é aquele estancão, bem grandão. Aí, a palavra diz assim, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma o que você tem para oferecer, porque isso acontecerá na vida de todo mundo, querido. E todos nós precisamos, não é só depois ficar velho, não. Porque Jesus já está preparando morada para cada um. Vai viver muitos anos. Você, em nome de Jesus, você vai viver muitos anos. Nós vamos viver muitos anos. Mas precisamos ter Deus. Onde é que você está acumulando tesouro? Na luxúria de mamon, nas mansão que passa, no carro com 20 mulheres. Eu ia botar moto, mas como eu sou apaixonado por moto, então não vou ofender minha categoria da Harley Davidson. Senão eu botaria no sermão aqui, mas eu jamais faria um negócio desse com a Harley Davidson. Tá fora. O vale desse tá imune. Tá certo? No sexo, no endividado, né? Eu tenho a solução para a sua vida, mesmo que você esteja endividado, eu consigo emprestar dinheiro a você e mesmo estando no nome negativado, eu vou lhe emprestar mais tantos mil e vou lhe ensinar um esquema legal para você ganhar no Tigrinho e na Bet. Até o dia que você não tiver mais nada para oferecer, aí eles vão achar um novo preferido, uma nova preferida. Sabe quem nunca vai descartar você? Deus, Jesus e sua família. É porque a gente briga muito em sua família. É porque a gente não se entende. E sua família jamais vai descartar você. Tudo que se tem aqui, quando um dia a pessoa for para a glória, essas coisas vão continuar. Mas não terá mais o teu nome lá. T-U-D-O. Então, tem muita gente se matando, sem dormir, sem saúde, sem sono. O aplicativo dizendo que você tem que passar 10 horas dentro do carro, aquecendo o seu sistema interno no banco, né? Desenvolvendo patologias, não pode urinar com a bexiga cheia. Você tem que correr 3.000 quilômetros por dia numa moto. Você tem que fazer 800.000 metas, aí ganha uma medalhinha, um selinho, uma fotozinha. Onde é que está seu coração?
Quando você vê, quando um rico viaja e vai para... Viagem que eu digo para aquela viagem sem volta, o carro dele só chega até a porta dali para frente. Temos que ter tesouro em Deus. Pastor, mas aí está muito tétrico, muito densa a mensagem. Querido, eu quero que você seja abençoada. Quem tem tesouros em Deus, tem tesouros na terra. Agora, quem tem tesouros só na terra, não tem tesouros em Deus. E nem na terra, porque Jesus disse, tem a traça, o ferrugem e o ladrão. E eu não vou falar mais nisso, porque você não pode mais, no politicamente correto hoje, dizer o que significa essas três coisas. Provavelmente a pessoa vai ser banida ou preso, né? Salmo 37, versículo 4. Tem um desses aplicativos que dá quantos minutos? Meu Deus, eu desaprendo as coisas. Eu acho que está com 1h e pouco. Eu não sei. Aí fica as pessoas... Você deseja compartilhar no seu... Eu não sei fazer. Para finalizar, Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do seu coração. Você não precisa se agradar e nem agradar ninguém. Pessoas que não querem teu bem e a gente se matando para agradar pessoas que não querem nem o bem da gente, não sabem nem a nossa origem, não sabem o nome, não prestigia, não te valoriza de verdade. Deus entregou o Filho dele que morreu por você, para que você tivesse uma vida diferenciada, em abundância. A bênção de Deus é sacudida, recalcada, transbordante. Então, quando eu falo de Deus, não é porque eu estou falando só no porvir, é a garantia do porvir e a certeza do presente. Eu sou o pastor Marconi Teixeira. Nós fazemos o programa Dias Melhores. Que Deus continue abençoando sua vida. Compartilhe essas mensagens. Eu sei que tem muita gente que está precisando ouvir a palavra de Deus. É por isso que homens e mulheres como eu dedicam horas. Eu prego há 30 anos. Muito raramente você vai ver eu repetindo o sermão. Então eu passo horas e madrugadas escrevendo. Por amor a Cristo. Porque Ele te ama. Amém? Que Deus continue te abençoando. Em nome de Jesus. Fica na paz. É meio falta de educação ficar desligando de um por um, mas minha equipe, eu e Jesus. Então é isso mesmo. Vamos desligando aqui na paz. E vai dar certo em nome de Jesus.